Saúdo a Igreja Paz do Senhor, amém. É com muita honra mesmo que eu recebo esse convite, muita alegria, primeira vez que eu venho a esta casa. Eu conheço o pastor Jefferson, como ele comentou, de consultório. Alguns irmãos aqui da igreja também são meus amigos lá no consultório. E desde que eu cheguei aqui a esta casa, eu me senti muito bem, fui muito bem recebido desde a entrada. E todo esse mês, em que os homens de honra, esse ministério, tem se preparado, preparado este momento. Nós estamos no segundo dia, pastor? E nesse segundo dia, eu sei que Deus deixou tudo preparado. Este momento é preparado lá no céu e aqui na terra, ligado aqui na terra, debaixo de unção profética de vocês, orando, jejuando, buscando a Deus. É assim que a palavra flui através do pregador. Eu sou apenas um canal de bênção aqui, e eu me coloco nessa posição humildemente, com muita alegria. Eu quero saudar os pastores aqui presentes, desta casa. Eu me sinto muito, muito alegre e honrado de estar aqui. Quero também fazer as honras aos meus irmãos, presbítero Carlos, o diácono Edilson, o diácono Kleber, que vieram de Santos me acompanhar, intercedendo pela minha vida. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar com todos nós. Amém? Irmãos, quando eu fui chamado para esta missão de trazer uma palavra aos homens de honra, esse ministério que eu estou vendo aqui, foi uma ministração de louvor, de adoração, uma casa de oração. Eu me prostrei ao Senhor e Ele foi ministrando ao meu coração uma palavra que é dura para nós, porque essa palavra não é à congregação, a esta igreja local, mas a toda a igreja de Cristo, a todos nós cristãos, homens e mulheres. Eu vejo que entre nós há muitas mulheres únicas, mulheres parceiras dos homens de honra, e essa palavra é para todos nós. Se trata em se posicionar nessa condição de honra. Muitos de nós, neste momento, nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Nós sabemos que a vinda de Cristo é próxima. E quando isso acontece, quando nós vemos que vem vindo as dores de parto, a igreja precisa estar mais e mais vigilante. Nós vivemos, na minha opinião, momentos de uma crise de honra. Então, a este ministério de homens, nós precisamos ser este estandarte do Senhor, estes homens de valor, a quem este mundo possa olhar e ver a Cristo. Nós precisamos nos posicionar neste lugar, e isso é uma posição de honra, não é buscar a honra. O Senhor nos honra quando nós colocamos Ele no seu devido lugar. Quando o Senhor senta no trono das nossas vidas, a nossa vida passa a ser um caminho, um canal de bênção para este mundo. E quando eu falo que há uma crise de honra, é porque eu vejo que os exemplos que se tem em mídias sociais, em redes, televisão, internet, são exemplos muito distantes de Cristo. Esses exemplos estão a todo momento expondo nossas crianças, entrando às vezes dentro dos nossos lares. Eu tenho um filho de 10 anos, meu Felipe. Assumo como uma responsabilidade sacerdotal de levar a palavra de Deus, ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Esta é uma missão para cada um de nós. Mas muitas vezes nós cultuamos a Deus, nós
estamos aqui na igreja, mas em momentos em que nós estamos no trabalho, momentos em que nós estamos fora deste ambiente, nós precisamos, tanto quanto aqui, estamos ligados ao Espírito Santo. E eu tenho visto que, infelizmente, mesmo entre irmãos, nós vemos momentos em que nós deixamos de ser exemplos. Vejo durante lutas, durante dificuldades, eu vejo que muitas vezes nós vamos nos afastando, enfraquecendo, e quando vemos, num passo distante do Senhor, estamos servindo como péssimos exemplos. E essa mensagem que eu tenho para trazer esta noite, dentro de um congresso honrado, de um ministério, de uma casa honrada, como eu disse ao pastor, essa mensagem é para todos nós e de repente é para um que adentre a esta casa. E é para isso que nós estamos aqui, para multiplicar este amor, esses valores de Cristo, por onde passarmos, aonde estejamos, nós devemos transparecer o amor de Deus, espalhar esse amor de Cristo. E por mais, irmãos, que nós louvemos ao Senhor, isso não é nem um pouco fácil. Não é fácil, porque amar ao próximo é amar aquele que está ao nosso lado, que às vezes, como na palavra do bom samaritano, muitas vezes, nós conhecendo a palavra, nós passamos de largo. É uma palavra dura, mas se nós tivéssemos tão vigilante quanto nós gostaríamos, tão servos de Deus, tão entregues ao Senhor, a nossa vigilância seria absoluta e nós saberíamos nos posicionar em todo o tempo. A palavra de Deus veio do livro de Esther, esse livro que nós sabemos que é o ano profético dessa igreja, e eu venho me deliciando neste mês com a palavra que este livro nos revela. E vocês vão ver que este congresso de tempo de estratégia, o livro de Esther é todinho de estratégia de Deus para nossas vidas, uma estratégia que não é de homem. Saibam vocês que durante esse livro que vocês têm estudado, este ano profético dessa igreja, nós vemos que Deus, o nome de Deus não é citado em nenhum momento neste livro. E em todo este tempo deste livro, Deus é honrado o tempo todo. Deus se faz presente o tempo todo. Ele não precisa estar o nome dele ali para nós sentirmos a sua presença, para nós sabermos que ali está a direção de Deus, para sabermos que ali há cuidado de Deus para o seu povo, que há cuidado de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas, por nos ensinar o que é ser um homem de honra, um homem e mulheres de honra. Nós precisamos aprender, irmãos, todos os dias com a palavra do Senhor. E é nessa posição que eu me coloco nessa noite, aprendendo junto com os irmãos esta mensagem. Eu separei alguns trechos, existem no meu estudo, no que o Espírito foi me revelando ao longo dessas semanas, algumas estratégias para cada um de nós. Eu separei 6 estratégias para nós. A primeira dela se trata da estratégia da obediência. E nós sabemos que é um mandamento de Deus
sermos obedientes, obedientes à palavra, obedientes a pai, obedientes à mãe, sermos obedientes em tudo. Honrar a Deus é obedecer a Ele em pequenas coisas. Muitas vezes nós pensamos nos grandes projetos, isso é muito bom. A nossa vida deve ser intencional, ela deve ter direção. Deus tem direção para cada um de nós, amém? Mas essa obediência, ela começa nos detalhes. Quando nós acordamos de manhã e nós resolvemos obedecer a acordar no momento certo, a fazer o nosso devocional antes de qualquer coisa, honrar a Deus em primeiro lugar. Quando nós separamos um tempo para o Senhor, porque, irmãos, se nós não vigiarmos, a vida corrida, as responsabilidades nos levam a deixar Deus em segundo plano. Então, quando nós nos ajoelhamos de manhã, quando lemos um versículo, quando nós meditamos na palavra, quando nos prostramos a seus pés, é assim que começa a obediência. Nós vemos neste livro dois personagens de Deus que são para as nossas vidas. Todos sabem que naqueles tempos do reino persa, nós temos o rei Assuero, um homem poderoso, um homem forte, um homem que tinha a seu poder um grande território, tempos de luta. Mas nós vemos também neste livro que há um povo de Deus ali presente. E neste povo de Deus nós vamos destacar dois personagens: a rainha Hadassa ou Esther, e o servo Mardoqueu ou Mordecai, conforme as versões. E nós vamos aprender com estes dois personagens de Deus atitudes que nós, nos dias de hoje, no Novo Testamento de hoje que se continua, amém? A palavra de Deus, ela é viva e ela se continua. A Bíblia é viva, ela continua. Vocês enxergam a Bíblia na vida de vocês, a história de Deus acontecendo nos dias de hoje, amém? Então não há Antigo Testamento, Novo Testamento, há a palavra de Deus que quer conversar conosco. E nós vemos um Mordecai que a primeira coisa resolve em obediência receber a sua prima Esther, que estava órfã de pai e mãe, e ele tinha algo para cumprir, que era guardar a vida desta mulher. Ela era mais jovem que ele, fazia parte da família. Mas é fácil você adotar uma pessoa para seu cuidado, assumir a responsabilidade, tomar conta, proteger, blindar. Não é fácil. Mas ele fez a escolha conforme a palavra. Irmãos, nós vemos também na palavra, em Esther 2:10, eu vou lendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus diz assim. Agora, a obediência de Esther, o princípio. Esther capítulo 2, versículo 10 diz assim a palavra de Deus: mas Esther não revelou seu nome nem sua raça, porque Mordecai lhe ordenara que não os revelasse. Vejam, ela tinha sido adotada, ela tinha ele como um pai, e ela resolveu honrá-lo, continuou sobre a honra de Mordecai, e isso era muito importante. Nós vemos que caso Esther tivesse logo falado, né, naquele momento, a nação a qual ela fazia parte, ao Deus a qual ela servia, qual eram as origens dela,
né? A genealogia dela. Talvez a história tivesse tomado uma outra direção. Então vejam que obediência é uma coisa simples. Parece simples. Foi pedido: não fale de quem você é filha, não fale de que povo que você vem. E nós vemos uma rainha que está numa posição, naquele momento, escolhida como uma posição de destaque. E como é fácil quando nós estamos na posição de destaque, nós nos perdemos. Irmãos, nós sabemos, eu peço a Deus todos os dias que Ele não me coloque em tentação, porque eu me prostro aos pés sabendo humildemente as dificuldades que tenho. Eu peço que Deus esteja comigo, sempre me desviando de todo o mal. Todo servo entrega todo o seu dia, todo o seu caminhar, toda a sua direção nas mãos do Senhor. Homens de honra, nós temos esta missão. E quando eu estava imaginando aqui neste versículo 15, Esther, e quando chegou o turno de Esther, filha de Abihail, tio de Mordecai, a quem ele adotara como filha, de se apresentar ao rei, chegou o turno de Esther. Chegou o momento em que ela, selecionada entre as virgens, ela preparada para este momento, para substituir a rainha que tinha sido deposta, ela chegou ao momento de ter um encontro com o rei Assuero. E na palavra de Deus diz assim: em seu turno, na hora de se apresentar ao rei, nada pediu, exceto o que disse Hegai, o eunuco guarda das mulheres. E Esther encontrava favor aos olhos de todos os que haviam. Nós vemos que neste momento em que Esther humildemente se coloca nessa posição, nesse chamado que o Senhor tinha para a vida dela, ela não quis enfeitar nada, ela não quis fazer do jeitinho dela. Não, para eu cair nas graças deste rei, para eu ficar numa posição privilegiada, eu vou levar alguma coisa. Não é assim? Nós queremos ajudar a Deus, queremos fazer do nosso jeitinho, mas nós vemos uma serva de Deus, homens de honra, assim que nós devemos servir ao Senhor, nos colocando numa posição de humildade, de obediência apenas. Se Deus não pediu, não faça mais, faça aquilo que Ele lhes pediu. Amém? Então, eu achei muito maravilhosa esta palavra, quando nós vemos que Esther encontrava favor aos olhos de todos os que haviam. Interessante, porque quando ela estava na obediência humilde, aqui a palavra diz que não ainda era o favor do rei, mas todos a quem tinha contato com ela conquistava com o seu posicionamento, é estar na posição de honra, não é buscar a honra, ela simplesmente se colocou na posição. E o que acontece? As pessoas começam a honrar, começam a ver que há algo diferente em você, algo diferente nela, humilde, bela, em paz, algo diferente nela. Irmãos, é do Antigo Testamento, mas eu posso fazer uma concessão e dizer que é a presença do Espírito Santo.
na vida desta mulher. Amém? E é isso que nós queremos para nós. Eu tenho um exemplo do que isso acontece no nosso dia a dia. Tem uma grande empresa multinacional a quem estava passando por um momento de renovação. E todo um departamento, de repente, ia ser renovado. Muitas pessoas perderiam seu emprego. E nós sabemos que de repente, altos cargos, cargos que tinham grande remuneração. E de repente, uma pessoa em todo um departamento de uma grande empresa foi selecionada para continuar. Foi honrada para continuar. Era a faxineira da empresa. A faxineira que se colocou na posição de humildade, que se colocou na posição de buscar resolver o problema do próximo. Foi obediente a Deus. Ela entendia o que cada um precisava. O cafezinho que ela tinha que levar, aquela água gelada para aquela pessoa, a balinha para aquele outro, ela ia cuidando. Enquanto ela ia cuidando, Deus estava cuidando dela. Amém? Aleluia, Jesus. É assim que nós queremos que as nossas vidas sejam um estandarte para o Senhor. Que as nossas vidas sejam para honrar, para glorificar, para mostrar a este mundo que os valores de Cristo ainda valem nos tempos de hoje. Aleluia. Diante de tantas dificuldades, nós somos este sal que salga este mundo, que dá sabor, faz diferença aonde estivermos. Nós precisamos nos levantar individualmente e como igreja também. É uma palavra para a igreja que muitas vezes se esquece de se posicionar. Nós vemos um mundo passando sofrimento, dificuldade, porque a igreja às vezes não aparece no momento que precisa, que mais precisamos estar. E eu falo isso de nós, da nossa igreja local, de cada um de nós. Irmãos que às vezes eu vejo que estão trazendo briga em família porque algo não aconteceu do jeito que ele queria. Esses dias, o irmão estava pensando em largar tudo, em pensar no divórcio. Divórcio não é de Deus. Infelizmente, irmãos, eu passei por isso antes de estar em Jesus. E eu creio que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus de família, Deus de aliança. Aleluia. Então, o segundo ponto, nós falamos de obediência, e o segundo ponto, segunda estratégia de Deus, é sobre identidade. Identidade que todos nós temos, um RG de filhos do Senhor. Nós temos uma identidade de Cristo. Nós temos esta responsabilidade de caminharmos carregando essa identidade. Por onde nós passamos, nós somos vistos como servos de Deus. O pastor bem disse que quando nós estávamos no consultório, nós não precisamos nem declarar título nenhum. O vosso pastor Jefferson, chegou em meu consultório e eu comecei a fazer uma amizade com ele. E de repente, a cada consulta nós estávamos falando do Senhor. Isso é natural, é bênção celestial sobre as nossas vidas, porque nós falamos do que o nosso coração está cheio. Nós adoramos aquilo que o nosso coração se inclina. Então
é bendito. Então, identidade não é titulação, é nós transparecermos, exalarmos o perfume de Cristo. Amém? Então, nós vemos que essa honra, irmãos, de sermos filhos de Deus, é uma honra. Uma honra que foi comprada a alto preço, irmãos. As nossas vidas estavam sem direção em algum momento. Eu não sei se algum dos irmãos que entraram aqui neste momento buscando ao Senhor, se estão um pouco afastados, se sentem-se debilitados. Eu não sei a condição. Eu sei que independente do que você fez ou do que você está fazendo, Ele não olha para o seu passado. Ele olha com olhos de quem sabe o seu futuro. E o nosso futuro, irmãos, é com Ele lá no céu. Aleluia! E nossas atitudes, nós declaramos que as nossas atitudes serão de quem é salvo, de quem conhece o sacrifício, de quem reconhece o quanto custou. Neste momento, nós vemos em Esther 3:2, nós vemos que este homem, Mordecai, um exemplo para nós, diz assim a palavra do Senhor: de modo que todos os servos do rei, que se achavam na corte, se inclinavam para reverenciar Amã. O plano de fundo é um homem que tinha acabado de se colocar numa posição privilegiada deste reino. O rei Assuero tinha colocado este homem na segunda posição. Este homem, ele tinha honras naquele reino, mas também ele tinha um passado muito ruim para aquele que era escolhido de Deus, para aquele povo judeu escolhido de Deus. E nós somos o povo de Deus. Hoje nós podemos declarar em Jesus que nós também somos escolhidos de Jesus, escolhidos de Deus. Naquele momento, aquele homem representava um inimigo para este povo. Ele era um descendente amalequita, um descendente a quem Deus já tinha planos para que aquele povo já tivesse sido exterminado. Um povo mau, mas por uma infidelidade de um servo de Deus, a descendência deste homem Amã chegou até aqui. Mas o plano de Deus, irmãos, ele não falha. Ele não depende de homens. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia! E nós chegamos neste momento, e Deus tinha um plano para esse homem. Este homem estava num alto cargo. E nós estamos falando de uma estratégia de Deus que é a identidade. Só que Mordecai tinha essa identidade muito bem definida. Eu sou escolhido de Deus, e eu não sirvo a outro Deus, eu não me inclino a outro Deus. Eu conheço este passado, eu conheço este homem, e eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Então nesta hora não há como negociar honra, não há como negociar identidade, negociar valor. Homens de honra, valor não se negocia. E nós vemos que quando Mordecai não se inclina para reverenciar Amã, não o reverencia, isso traz um processo. Ali começa a haver o mover de Deus. Mas pensem com os olhos daquele homem, na posição daquele que, como nós, não conhecemos o futuro, mas cremos naquele que conhece. Aleluia! Nós cremos naquele que conhece. É nessa posição que nós devemos estar.
Não é confiar naquilo que nós podemos fazer, mas sim confiar naquele que tudo pode. Aleluia, aleluia. Então este homem decide pagar para ver. E nós sabemos que Amã se levanta com fúria. A fúria se levanta não apenas direcionada a Mordecai, mas sim a toda a nação judaica ali daquele lugar, porque este homem também conhecia o seu passado. Ele também sabia que aquele Deus dos judeus tinha dado vitória no passado, e por muito pouco a sua descendência não teria nada para que contar. Então ele colocou como missão de sua vida, e esse era o plano deste homem. Amém? Eu vou contar algo que é próximo de nós. Eu trouxe alguns testemunhos, irmãos. Eu amo testemunho. Quem que ama testemunho aqui? Amém? Aleluia. Quando nós temos que fazer esse posicionamento, eu lembrei de uma irmãzinha que, abençoada, enfermeira, uma irmã em Cristo com valores, com entrega, e de repente ela passou por uma prova, irmãos, uma prova em que muitos de nós podemos estar passando, e eu quero que vocês entendam a palavra de Deus, como ela é atual, né? Quando lemos um livro desse, a palavra do Senhor, ela fala conosco. Essa irmã no emprego, ela foi forçada a fazer coisas na área profissional dela que ela não podia fazer, mas a empresa queria que ela fizesse, queria que ela assinasse coisas, que ela mentisse, não agisse com verdade, mas ela não podia fazer isso porque ela tinha uma identidade de Cristo a quem ela devia honrar. E quando nós falamos isso, irmãos, às vezes é colocar em xeque o tudo. Ela é uma irmã que tem uma responsabilidade, arrimo de família, e o seu emprego estava em jogo. E como ela se posicionou? Ela se posicionou na posição de honra. Prefiro servir ao meu Senhor. E ela perdeu o seu emprego. Aleluia. Então, irmãos, eu sei que Deus tem muito mais para a vida dela. Eu sei que hoje ela já está trabalhando, nada faltou para a vida dela, mas não significa que o processo será fácil, que vivermos a vida de Cristo. Nós conhecemos que a vida cristã é uma carreira com aflições. E homens, nós estamos aqui para aprender a crescer com essas aflições, a desenvolver a armadura de Jesus, a empreender na nossa vida, que as aflições, as lutas, as nossas dores, elas devem honrar ao Senhor. Veja, a vida dessa irmã honrou a minha vida. Quando eu vi o testemunho dela, a força que ela tem de fazer algo assim, me fez ser mais crente. É para isso que nós estamos aqui. A terceira estratégia de Deus, princípio de Deus para as nossas vidas, é a sabedoria. Sabedoria divina. A sabedoria que está disponível para cada um de nós, acessível, contanto que nós a busquemos. Deus, Ele se alegra em se revelar a cada um de nós. Ele se alegra, mas nós precisamos o buscar mais e mais, irmãos. Então, eu venho nessa noite sabendo que nesta casa, neste lugar,
a homens e mulheres que se propuseram, numa noite fria, chuvosa, vir à casa do Senhor, ouvir uma direção, ouvir uma palavra que possa curar, direcionar, nos corrigir, nos exortar também. Então, esta sabedoria que nós buscamos, ela exige de nós, antes de tudo, humildade. Reconhecer que nós a precisamos. Que nós a precisamos, irmãos. Quando nós buscamos essa sabedoria, nós estamos dizendo para Deus: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio naquilo que vem de Ti. Eu não confio na minha inteligência, na minha condição financeira. Eu não confio na posição, às vezes, de um cargo. Eu confio em Ti, ó Pai. Eu confio que Tu és conosco, comigo. É isso. Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor, que todos nós temos, é a instrução da sabedoria, é o início de tudo. E a humildade, ela precisa preceder a honra. Então, todos os homens de honra deste ministério, nós precisamos iniciar humildemente, nos quebrantando, sabendo que nós precisamos dele o tempo todo. Não há uma só escolha que façamos que possa fazer o bem, mas as escolhas do Senhor, essas sim, são escolhas que nos fazem crescer, trazer maravilhas. Eu agradeço a Deus, Senhor, por todos os dias colocar em Tuas mãos as minhas escolhas, ó Pai. Há muito tempo que eu entrego, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, o meu livre-arbítrio. O Senhor nos deu, Pai, mas eu o entrego de volta a Ti, Senhor. Eu quero a Sua direção para a minha vida, ó Pai. Eu não quero mais fazer escolhas, porque eu as entendo, Pai, que não são para o meu bem, são para a minha derrota. Mas quando, todas as vezes, Pai, eu escolho, Pai, mesmo quando eu não quero, Pai, Te honrar e Te louvar, Senhor, naquelas escolhas que eu não quero, o Senhor me faz mais forte, o Senhor me faz ter experiências contigo, viver o sobrenatural, experimentar o sobrenatural. Aleluia, aleluia, Senhor, Deus maravilhoso, Deus de bênçãos. Ó Pai, este homem Mordecai, deste livro, a quem nós estamos aprendendo desta sabedoria, ele também se humilhou. A palavra de Deus diz em Esther 4:1: ao saber Mardoqueu de tudo que ele fizera, de tudo que este homem mau, Amã, tinha colocado um decreto de morte para toda uma nação, para todo um povo. Ao saber Mardoqueu de tudo o que ele fizera, Mardoqueu rasgou suas roupas, cingiu-se de cilício e lançou cinza sobre si. Se prostrou humildemente, se humilhou. Depois se foi pelo meio da cidade, gritando forte e amargamente. Em algumas versões, ele clamou em alta voz, isto é, ele se colocou aos pés do Senhor, ele se colocou na posição daquele que sabe quem que vai nos defender, de quem é o advogado das nossas vidas. Aleluia, nós temos um advogado, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele se colocou humildemente. A rainha Esther também dá um exemplo para nós do que é essa sabedoria que todos nós devemos ter no nosso dia a dia. Nós devemos nos humilhar, aprender que nós precisamos saber essa direção, nós carecemos dela. E a rainha Esther,
nos mostra em 5:4, Esther 5:4. Esther respondeu ao rei. É uma fala dela ao rei. Ela tinha uma mensagem, ela tinha um propósito. Ela diz assim ao rei. Ela tinha uma mensagem que não era nem um pouco fácil, irmãos. Porque a rainha Esther, a missão dela, Deus tinha colocado de salvar, através da vida dela, somente toda uma nação. A nação judaica dependia daquele instrumento de Deus. Se ela não fosse usada, Deus usaria outros métodos. Mas nós sabemos que não foi nem um pouco fácil. Ela não podia ter livre acesso ao rei para pedir coisa alguma. O rei Assuero, ele precisava ordenar o momento em que alguém, qualquer criatura, chegasse perto dele. Pois ela falou ao rei, se colocou na posição de dificuldade. E quando ela fala ao rei, ela diz assim, no versículo 4: se ao rei parece bem, compareça o rei e Amã ao banquete que lhe preparei. E no verso 7, num segundo pedido de Esther, dizendo ao rei: minha súplica e pedido é que, se acaso encontrei graça diante dos teus olhos, ó rei, e se a ti, ó rei, te agrada me conceder minha petição e fazer o que solicito, que o rei e Amã compareçam ao banquete que lhes oferecerei amanhã, seja conforme a palavra do rei. Veja que ela teve sabedoria de escolher o momento certo. Ela não colocou os pés pelas mãos. Ela sabia que aquele rei ela era agradável aos olhos do rei. Ela tinha aquele coração do rei. Mas mesmo assim, ela esperou o momento, o direcionamento de Deus para que tudo ocorresse conforme a vontade. Então ela chamou por um banquete. Neste primeiro banquete, talvez tivesse vontade de colocar tudo para fora. Ela sabia que o seu povo estava correndo perigo. Mas há um momento para que a sabedoria divina para cada um. No segundo banquete, o rei já tinha bebido, o rei já estava preparado. Ela chama para um segundo de intimidade, o rei e este homem Amã. E ali ela comunica a mensagem que ela tinha, a mensagem que Deus tem, que cada um de nós temos que levar. Não é somente a rainha Radassa que tem uma mensagem de Deus para levar. Todo homem, toda mulher aqui presente carrega em si uma mensagem de Deus para o próximo. Essa mensagem, ela precisa ser entregue, mas do modo certo, com as palavras certas, com o jeitinho que o Espírito Santo nos conduzir. Acabei de me lembrar às vezes, amém, que no meu consultório Deus faz coisas tão gloriosas. E às vezes, irmãos, tem irmãos que dizem assim: o doutor Leonardo é bonzinho. E às vezes falam assim: o doutor Leonardo é bravo, o doutor Leonardo me veio com uma dura, né? Então, nós vamos levando a mensagem para cada um, né? Conforme o Espírito Santo nos tocar. Às vezes nós precisamos ser altivos, às vezes nós precisamos quebrar algumas barreiras, às vezes nós precisamos ser mais de leve. Nós precisamos ir daquele jeitinho doce do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Essa mansidão que Esther nos ensina, ela é humilde, ela fala doce, ela espera a hora. Isso tudo sabedoria, estratégia de Deus, homens de honra. Sabedoria.
Na quarta estratégia que eu coloquei, é preciso coragem, muita coragem. Coragem é respeitar o seu chamado. Irmãos, ter um chamado não é fácil. Encontrarmos o chamado é uma missão das nossas vidas. Mas depois que nós encontramos, não significa que será mais fácil honrar o chamado. Pouco antes de estarmos aqui, quando fui chamado para a pregação, conversava com o pastor Jefferson. E Deus já estava conversando conosco, né, pastor? Deus já estava fluindo. E o pastor revelou o quanto foi difícil honrar o chamado, aceitar esse chamado. E eu disse: glória a Deus, pastor, glória a Deus por isso. Porque, irmãos, se a gente achasse fácil honrar o chamado de Deus, provavelmente nós não acertamos ainda o nosso chamado. Não é na nossa força, jamais será na nossa força. Chamado de Deus é capacitação do Senhor para as nossas vidas. É Ele nos ensinar todos os dias. É Ele nos colocando num patamar, subindo de patamar. E para isso com muitas dores, com muitas aflições, com muitos processos. Então, quando nós aceitamos o chamado, é porque nós reconhecemos quem Ele é. É honrar a Deus. Então, essa é a quinta estratégia. A quarta estratégia, honrar o chamado. Quando nós vemos que Esther recebeu esse chamado, a primeira coisa que ela fez foi titubear, irmãos. E nós titubeamos também. E glória a Deus por isso, não tem problema. Contanto que nós ouçamos o Espírito Santo. Esther titubeou, diz a palavra, que ela responde quando ela sabe o que está acontecendo, quando ela recebe que havia um decreto contra o seu povo. Mordecai chega para ela e diz: eu estou triste, estamos entristecidos, porque Amã conseguiu fazer um decreto. E ela diz: você tem uma missão, você precisa falar com o rei. E ela responde: mas eu não tenho acesso ao rei. Eu não tenho acesso ao rei, eu não posso. Caso não saibas, se aquele que chegar ao rei sem ser convocado, se o rei não apontar o cetro na direção, pode receber um diagnóstico de morte. Então, ela temeu, ela tremeu, como nós devemos provavelmente tremer e temer ao chamado de Deus. Mas quando Mordecai chega para esta mulher e fala assim, lembra, nessa passagem, quando eu reli, irmãos, eu vejo a voz do Espírito Santo falando com ela, porque é assim que Ele fala conosco. Ele destrava, Ele tem uma criptografia. Nós sabemos que é Ele falando, nós sabemos que é Ele falando, e quando Ele fala, irmãos, tudo muda, tudo fica mais fácil. Aí esta mulher, ela diz assim em Esther 15, no 5:15 diz assim: vai reunir todos os judeus, no 16, que se encontrem na área de Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais de dia e de noite, durante 3 dias. Os homens aqui estavam jejuando por 1 mês, né, pastor? 25 dias. É assim que nós buscamos a Deus, é assim que nós buscamos vitória. Primeira coisa que ela faz, ela sabe que ela precisa buscar a Deus, ela precisa jejuar, precisa orar. E depois me apresentarei diante do rei. E aí fica a mensagem mais bonita, uma das mais bonitas: ainda que não seja conforme a lei,
isto é, ainda que não seja conforme as coisas deste mundo. Porque nós estamos, irmãos, neste mundo, e às vezes há decretos que são cruéis, há decisões difíceis a serem tomadas. Mas quando nós sabemos que nós estamos sob um decreto, que é uma lei do céu sobre as nossas vidas, amém? Aleluia! Essa lei está acima de qualquer lei deste lugar. Então, acima de qualquer lei, a despeito de qualquer lei, e se pereço, que eu pereça, ou em outras versões, eu anotei, se perecer, pereci. Se perecer, pereci, irmãos. É uma palavra poderosa, porque perecer, lutando, honrando ao Senhor, não há glória maior para um cristão. Sabermos que nós estamos lutando a luta do Senhor, guerreando o reino que é um só, o reino de Deus, que ultrapassa qualquer barreira, qualquer denominação, qualquer igreja. Nós estamos falando de honrar a Deus, colocar Ele no seu devido lugar. Irmãos, que essa palavra possa encontrar morada em nossos corações. Senhor, nós estamos à sua disposição, Pai, como homens de honra. Senhor, se durante essa luta, se durante o nosso ministério, da nossa vida, Pai, nós precisarmos, Senhor, passarmos por lutas que honrem ao Senhor, se perecer, pereceremos, Senhor, para Ti, para a Tua honra, Pai. Aleluia. Eu tenho um testemunho que eu anotei aqui, e tenho, inclusive, constrangimento para contar para os irmãos, porque foi uma passagem que eu tive, e ela é tão menor, tão pequena, comparado com a honra, com a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Mas eu quero que essa palavra seja, esse testemunho que eu vou contar, que é meu, dessa vez é um testemunho pessoal, e é um testemunho de uma luta, de uma doença. E eu fico pensando que alguns dos irmãos talvez estejam passando por uma luta física, de doença, algum diagnóstico, alguma palavra que possa ser de morte, de dificuldade. E eu estava uma noite em casa, alguns anos atrás, e estava de repente acordei no meio da madrugada com uma dor forte, e quando eu estava com meu filho, eu levantei, eu sabia que era cólica renal. Eu tinha experimentado uma vez na vida, foi um sofrimento danado. Para quem já teve cólica renal, é uma dor muitas vezes insuportável. Em medicina é uma das dores mais fortes, junto com dores de parto, dores de alto grau. E aquela noite em especial, a dor foi tão intensa que eu levantei e mal conseguia caminhar. Mal conseguia caminhar até o sofá da minha sala. E dali eu descobri que eu tinha uma pedra que era muito grande. E eu pedi a Deus, comecei a orar, comecei a louvar a Deus. E o Senhor me trouxe um momento especial com Ele. Primeira coisa que Ele me mostrou é que Deus tinha sofrido muito mais na cruz. Os sofrimentos de Jesus são incomparáveis. Não há sofrimento que nós possamos passar. Me fez me constranger por saber que eu estava pedindo, clamando por misericórdia, sabendo que Ele, às vezes, nós precisamos experimentar coisas assim, na nossa carne, para entendermos que levar todos os nossos pecados ali na cruz teve preço. E quando Ele me constrangeu e eu me quebrantei, pedi perdão a Ele, Ele aliviou a minha dor. Mas eu tinha mais um momento a passar com Ele.
quando eu recebi um decreto de que eu ia ser operado, porque a pedra tinha parado numa região muito delicada, muito grande, não ia nem para frente nem para trás, irmão, só cirurgia, só podia ser operado. Ok, irmãos, como eu falei, é muito fácil nós lermos na palavra de Deus, mas quando nós temos que demonstrar essa coragem para o Senhor, para Ele, às vezes titubeamos. Num primeiro momento, como Esther, não, mas não é para mim, peraí, isso aqui pode levar à morte, né? E eu ia para um local, para um hospital, para uma instituição, não preciso citar o nome, que eu tinha um temor danado, tinha um temor que não era de Jesus, perdoe a palavra, era medo mesmo, não era só da cirurgia, mas era do local para o qual eu ia. Então a condição já não era apropriada, com dor, morfina, e eu estava conversando com Deus, em intimidade com Ele, Senhor, mas como é que eu posso operar, meu Senhor? Como é que eu posso ir para aquele lugar que eu vejo muita gente perecer? Estava conversando com Deus, e aí o Espírito Santo vem com a sua consolação, mais uma vez, que sirva para cada um de nós. Ele diz assim: que papel é esse que você está passando? Eu lhe fiz um filho com coragem, eu te chamei até aqui, eu já te coloquei até aqui, você já sabe quem você é, você tem identidade de filho. Que testemunho é esse que você pode dar para os outros filhos meus? Irmãos, a palavra é tão poderosa quando Ele conversa conosco, que naquele mesmo momento, Ele diz ainda mais: operar ou não operar, não é contigo. Ir para esse hospital ou para outro hospital, não é contigo. Sou eu quem faço. Mas irmãos, todos os dias no consultório, eu vejo isso. Irmãos em Cristo, você vai precisar operar, você vai precisar, meu Deus, meu Senhor, pois saibam, não precisa de cirurgia, irmãos, a nossa hora, o nosso momento é com o Senhor. Não há diagnóstico de doença, irmãos, para o Senhor, não há. Eu sou testemunho de milagres, todos os dias no consultório eu vejo milagres acontecendo. Então como é que nós estamos? Qual é o nosso testemunho? Como é o nosso testemunho? Quando a gente recebe, na hora que nós precisamos ter coragem, aí a gente, não, conosco não, né? Conosco a conversa é diferente. Conosco nós somos filhos de Deus, nós temos coragem, nós sabemos, mesmo que esse diagnóstico seja de morte, nós sabemos em Cristo Jesus que não é perda, é ganho para Jesus. Nós vamos honrá-lo na doença, na alegria, na tristeza, na morte, na vida. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado, Pai. Doença, momentos assim são provas para o cristão, provas para a gente mostrar quem nós somos, homens e mulheres de honra, estarmos na posição de honra, não esperarmos que alguém nos honre, é ficar na posição da honra. Aleluia. E a quinta estratégia de Deus para as nossas vidas, nós falamos de obediência, identidade, sabedoria, coragem. A quinta estratégia é muito simples: cuida do próximo. Cuida do próximo. Nós sabemos disso, mas não cuidamos. Nós sabemos disso, mas passamos ao largo. Existem muitos aí fora que não conhecem o amor de Cristo. Este local podia estar mais completo, mais pleno. E nós cremos nisso, nós profetizamos que esta igreja receberá mais irmãos, mais filhos de Deus,
através da vida de cada um de vocês, dos homens e mulheres de honra desta casa. Nós vamos cumprir nosso chamado, a nossa missão, e vamos trazer os filhos de Deus para cá, os nossos irmãos para cá. Aleluia. A nossa vida é em prol do próximo. E a palavra que está em 1 Pedro 2,17 falou conosco em nossa igreja, em nossa pregação umas semanas atrás, e diz assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honra ao rei. Aleluia. Nós temos num único versículo, todo o poder de Deus para as nossas vidas. Nós devemos tratar a todos com honra, desde aquele exemplo daquela faxineira que estava cuidando, servindo cafezinho, água, aquela enfermeira no hospital, eu no consultório, o pastor dentro do escritório, vocês do trabalho, em sua casa. Nós temos que honrar a Deus cuidando do próximo, e quando nós cuidamos do outro, Ele cuida de nós, amém? Nós vemos que, e Ele tem provado isso para nós, naquele testemunho, quando eu aprendi, descansei em Deus, eu estava no hospital e tudo aconteceu errado, irmãos. Quando eu cheguei no hospital, tudo aquilo que eu sabia que podia acontecer, aconteceu. A minha recepção foi horrorosa, não conseguiam pegar acesso, fiquei com dor, foi uma confusão, houve mentira, troca de medicamento. Eita Deus, se nós não estivéssemos sarados, se nós não estivéssemos conectados na palavra, que é Jesus, eu teria voltado para trás. Mas ali, podia vir cirurgia, podia vir o que fosse, mas coube a Deus. Entrei numa quinta-feira, na segunda eu iria operar, segunda-feira eu ia operar. 2 dias se passaram no hospital, recebi em meu coração que eu estava curado para o nome do Senhor Jesus, aleluia. Em meu coração eu entendi que eu não tinha mais pedra nenhuma, só que como homem da ciência, como um profissional da medicina, como médico, essa minha vocação, não tinha como. A pedra era grande demais para sair, e se porventura ela saísse, ela ia mostrar que ela ia sair, rasgar, levar sangramento, levar a dor. E quando eu contei isso ao médico, meu colega de profissão, que estava ali para receber essa mensagem, de que há um Deus neste mundo, que olha por nós, que faz milagres, que não há diagnóstico para Ele, eu falei: queria te chamar para dizer, eu estou curado, e domingo é Santa Ceia, e o Senhor vai precisar me dar alta, porque eu vou para a Santa Ceia do Senhor. Aleluia, aleluia. Pois é. E aí este homem não quis acreditar. Mas você não está com dor porque você está com uma morfina pendurada, você está recebendo medicação. Eu falei: pois então tira a medicação, pode tirar a medicação, eu não tenho a pedra. E talvez porque eu tinha era colega de profissão, eu falei: então você faz o seguinte, tira a sua prova, faz o exame de imagem e vamos ver se está lá a pedra ainda que você diz estar. Esse é o nosso Deus, irmãos, esse é o nosso Deus. Eu fiz numa emergência, já é um milagre, saiu uma tomografia do dia para a noite, esse milagre aconteceu. E o segundo milagre é que eu não tinha pedra nenhuma, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Honras a Ti, Senhor. Essas palmas são para Ti, Senhor. É para esse Deus que nós servimos, um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus de honra, um Deus que honra as nossas vidas, Senhor.
nós não merecemos, e o Senhor ainda assim nos honra, Pai. Então nós estamos declarando nessa noite que nós somos esses homens e mulheres que querem se colocar também, Pai, como os primeiros a Te honrar. Como o Senhor faz conosco, nós somos os primeiros a querer Te honrar, Pai. Nós queremos Te colocar neste momento, neste lugar de honra, Pai. Cuida do próximo. Vamos celebrar. Eu acho que a palavra do Senhor, ela encontrou morada. O Espírito Santo já me direcionou que a mensagem foi pregada. Amém. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é esse Deus. Deus que é trino, que é Deus Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo, que cumpre todos os propósitos, que nos preenche, que está em todos os lugares. Graças, ó Pai, nós Te damos, Senhor. Graças nós Te damos, ó Senhor, por nos dar esse conselheiro Espírito Santo. Obrigado por estar aqui conosco, nos honrando, falando aos nossos corações, movendo aqui neste lugar. Eu sinto a Sua presença, Pai. Aleluia, Senhor. E quando nós vemos essa palavra, eu queria fechar essa palavra de estratégias, de honrar a Deus, de aprendermos que nós estamos aquém desta missão, que é uma missão nós todos os dias dedicarmos a Ele. Todos os nossos dias são dedicados a Ti, Pai. E esse é o nosso Deus. Eu quero finalizar com a vitória que Ele nos dá. Esse Deus de vitória, que me deu aquela vitória daquela pedra. Uma vitória tão pequenininha perto dessas vitórias que nós lemos, mas tão importante para a minha vida. Importante testemunho para aquelas mulheres, para aqueles homens, enfermeiras, médicos que testemunharam quando eu recebi alta e fui louvar ao Senhor. Eu fui com ainda a roupa do hospital para a Santa Ceia do Senhor. Ali era o meu lugar. Ali é o que o Senhor queria de mim. O Senhor queria que eu estivesse louvando, adorando a Sua vida, ó Pai. Que as nossas vidas sejam de louvor, de adoração em todo o tempo, ó Pai. A vitória é Tua, Pai. Quando o Senhor nos concede esta honra, Pai, de viver uma vitória, de viver um milagre, é para o Teu reino, é para Ti, Senhor, para edificar, Senhor, o Teu reino, para edificar vidas. Senhor Jesus, nós queremos Te entronizar neste momento. Queria chamar os meus irmãos, enquanto eu quero finalizar, chamar os meus irmãos que tem um louvor que Deus vem colocando em meu coração, um cântico, um louvor que finaliza essa palavra, que somente Deus tem essa cola de costurar esta mensagem em nossos corações, de fazer entendimento, sabe? Quando nós vemos tudo isso acontecendo, esse homem e esta mulher honrando o Senhor em todo o tempo, se prostrando, se humilhando, confiando em nosso Deus, nós vemos que, aleluia, eu peço para que a congregação se levante nesse momento. Vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Nós vamos orar ao nosso Pai. Eu quero que vocês saiam com esta palavra de vitória. Nós saímos com esta mensagem que também nos dá direção, que nos leva, Senhor, a crescermos, ó Pai, que nos leva a sermos mais intencionais no Seu reino, Senhor. Nós vivemos para isso, Pai. Quando nós não buscamos nós não buscamos a glória, nós não buscamos a honra neste mundo, Pai. Mas quando nós depositamos, Senhor, as nossas esperanças, Senhor, as nossas expectativas, Pai, quando todo o nosso ser quer louvar a Ti, quer Te engrandecer, ó Pai. Senhor,
o Senhor vem e se derrama sobre nós. E o Senhor está se derramando, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. O Senhor vem com sua unção neste lugar, vem com a sua graça e sua misericórdia derramada, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Pode ser, Senhor, que algum de nós, Senhor, nessa noite, tenha entrado aqui buscando, Senhor, alguma resposta. De repente está enfraquecido, de repente, Senhor, não tem honrado a Ti. De repente, Senhor, a sua vida tem, Senhor, se ligado mais às coisas desse mundo. Às vezes, Senhor, nós queremos, Senhor, declarar para Ti nessa noite, que nós queremos ser, Senhor, mais fortes, queremos ser mais honrados, corajosos para Ti, queremos depender mais da Tua sabedoria. Se alguém nessa noite, Senhor, que o Senhor, que vem aqui para frente, venha declarar para o Senhor que você entrega os desígnios da sua vida, que você acredita nesta palavra, que você acredita que o Senhor é o Rei da sua vida, que Ele é seu Salvador, que Ele é suficiente em tudo na sua vida, ó Deus. Fala com os teus filhos, Senhor, restaura aquilo que precisa, ó Pai. Jesus, que os homens de honra, Senhor, venham adorar a Ti nesta noite, Pai, venham se render aqui, Pai. Quem quer honrar ao Senhor Jesus, quem quer honrar ao Senhor Jesus, aleluia, amém. Louvem ao Senhor, ó Pai. Igreja, agora é momento de orar ao Senhor, é momento de se entregar no seu íntimo. Agora cada homem, cada mulher, louve ao Senhor com suas orações, com o seu clamor, com o seu pedido de quebrantamento, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos. Oh, aleluia, Jesus. Adorem ao Senhor Jesus. Adorem ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh. Aleluia. Toma o teu lugar, Senhor. Quem conhece este louvor, o teu lugar, Senhor, é um lugar de honra sobre as nossas vidas, um lugar de honra sobre esta igreja, Senhor. O Senhor é Rei aqui neste lugar. Oh, Senhor, e nós estamos aqui para Te servir. Louvado seja o Seu nome, ó Pai. Toma o teu lugar. Aqui, Senhor, recebendo, Senhor, a honra devida, Pai, de todos os Teus filhos, Pai. Teus filhos amados, Pai, o Senhor chamou a cada um deles, Senhor, a esta noite, Pai. E o Senhor tem nesta noite, Pai, trazido a sua porção, Senhor, de graça, de sabedoria, de misericórdia sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que este ministério, Senhor, vai honrar o nome, Senhor, o Teu santo nome, Senhor. Vai caminhar, Jesus, debaixo da Tua autoridade, da Tua bênção, Pai. Cada irmão aqui presente nesta noite, Pai, vai se levantar, Senhor, como um servo fiel, um servo bendito, um servo aprovado. Senhor, receba aí do céu, Senhor, a adoração do Teu povo, Pai. Nós Te colocamos, Jesus, nós Te entronizamos, Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua graça e no Teu poder, Senhor. Santifica, Senhor, os Teus filhos, Pai. Os transforma, Senhor, como flechas, Senhor, flechas em direção ao Teu alvo, Pai. Que eles possam, Senhor, com o seu caminhar, com as suas palavras, Pai, com as suas atitudes, Senhor, Senhor, resgatar, Senhor, os valores cristãos, Pai, a família, como sacerdotes levantados do Senhor, uma igreja unida,
igreja de amor, Senhor Jesus. Louvado seja, Pai, que nessa noite, Senhor, seja marcado, Senhor, um diferencial, Pai, para esse ministério bendito, ó Pai. Nós te entronizamos, nós te agradecemos, Senhor. Receba toda a honra, Pai, devida, Pai. Que todos aqui saiam curados, Pai, restaurados pela Tua palavra, cheios da graça, Senhor. Que possa, Senhor, se derramar, Pai, se derramar para Ti. É tudo para Ti, Senhor. É tudo para Ti, para Te adorar, Senhor. Nós vivemos para Te adorar, ó Pai. Nós Te louvamos, aleluia. Rei das nossas vidas, poderoso, seja louvado, engrandecido o nome de Jesus. Pelas nossas bocas, Pai, as nossas palavras são de bênção, Pai. Serão sempre palavras abençoadoras, Pai. Atitudes de resgate, atitudes daqueles que sabem que são salvos, que pagam o preço, Pai, que sabem, Pai, o valor do perdão, Senhor. Que quando tudo está difícil, ó Senhor, se entrega a Ti, que sabe onde buscar. Homens, Pai, homens de honra, Senhor, que se ajoelham, que chegaram até aqui, Pai, Te colocando, Senhor, acima de todas as coisas, ó Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós temos aqui a Tua casa bendita. Esse aqui é o Seu lar, Pai. Aqui o Senhor faz morada. Aqui nós sentimos a Tua presença, Pai. Aqui é um lugar de cura, de restauração. Aleluia. É o endereço, Senhor, de Jesus para este mundo, Pai, que está se perdendo valores, que está se perdendo a honra, Pai. Aqui estão, Senhor, homens de estandarte, homens que são bandeiras para Ti, bandeiras, Jesus, que representam, Pai, a cura para tanta gente, ó Pai. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos em todo o tempo. Eu quero que quem conhece a letra louve conosco.